Deixa eu ver quem tá aqui. Temos o Michael de um Não, lado. eu acho que a gente tem que conversar direito sobre isso. Temos o Pedro do outro. A gente vai voltar nessa história de fichamento, mas agora eu quero falar de Flamengo, porque a gente está falando aqui, né? Perder pontos para o Juventude, não somar pontos contra o Juventude, pode ser um problema para um time que ainda almeja o Campeonato Brasileiro, o tricampeonato brasileiro, no caso do Flamengo. Mas vamos dar uma olhada nessa escalação aí. A gente estava falando da questão defensiva do Palmeiras e eu fiz uma ponderação aqui falando de entrosamento e tal. Quero saber o que vocês pensam sobre essa equipe do Flamengo. Eu sei da força do elenco, e aí a gente pode voltar pro gol. Mínimo diferente isso aí. Não, calma que eu vou botar no ponto. Tem o Diego Alves podendo voltar pro gol ali, o Mateuzinho na direita, o Rodrigo Caio, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique talvez se recupere também, mas não se sabe quem vai ser o titular. O Felipe Luiz na esquerda. O Arão de primeiro homem, a expectativa é Thiago Maia de segundo, Andrés Pereira de terceiro, Michael na esquerda, Pedro na frente e na direita a dúvida é Kennedy ou Rodinei jogando de ponta. O meu ponto é o entrosamento, Pedro. É só o entrosamento, eu não tô falando de qualidade de elenco. O meu ponto, Dani, é porque eu não consigo enxergar ainda, mas obviamente o Renato deve ter alguma boa explicação, se ele vier a falar depois, mas o Mateuzinho com o Rodinei, será que ele fecha o Felipe Luiz numa linha de 3, espeta o Mateuzinho, mas espeta o Rodinei também, talvez dê uma congestionada, mas o fato de não ter um cara ali por aquele lado... Pode jogar o Kennedy. Agora, sabe uma coisa que eu tô muito curioso para esse jogo? Quando a gente vê a formação do meio de campo, né, é o último jogo dessa leva de desfalques por conta de janela data FIFA, é mais uma formação com o Andrés como terceiro homem. Ele que ainda não conseguiu repetir como terceiro o bom papel que vinha desempenhando como segundo. Então, estou curioso para ver como é que vai ser esse desenho. Thiago Maia, que em alguns momentos até defendi aqui que eu queria ver mais no time, entendo porque não vinha funcionando tanto. O Andrés pedindo passagem, muito melhor. Agora, o Andrés é um pouco mais avançado, estou curioso. É uma aposta numa velocidade de Michael, uma aposta no Pedro lá na frente que volta a fazer gols. Só que contra o Juventude um pouco mais fechado, bem postado, estou muito curioso para ver esse setor de criação do Flamengo hoje com o Andrés um pouco mais avançado. Não sei se Kennedy ou Rodinei. Rodinei seria um pouco mais de velocidade, Kennedy ainda não funcionou bem por ali. É bom que se diga ele ainda não está na melhor forma. Não está na melhor forma, e de quem chegou foi quem ainda não entregou. E Michael e Pedro. Michael com o campo muito bem. Michael precisando criar campo, a gente ainda pode ver um pouquinho mais. Então, para mim, esse setor de criação ali é a curiosidade de hoje ali, Dani. Eu vou falar especificamente desse setor de criação, mas o entrosamento não preocupa nenhum de vocês? Não te preocupa? Se eu não me engano, eu acho que é a segunda ou terceira partida que o Flamengo joga com essa formação no meio campo, né? Arão, Maia e Andrés. Mudando um pouco mais aquela ponta direita, mas esse triângulo do meio está se mantendo, pelo menos. É a segunda ou terceira vez. Então, isso você já começa a criar uma repetição de movimentos. Repetição de... Talvez o Andrés até mais confortável por isso. Sim, você já começa a entender como o jogador, por exemplo, eu sou o Andréas, qual é a movimentação do Thiago. Quando teve tal situação, ele se movimentou ali, ele se projetou, onde é que vai a bola. O Arão já faz a leitura de onde eles estão e aí já começa a se posicionar melhor. Né? Então, você dando essa sequência, você cria aquilo que nós estávamos falando, entrosamentos, referências e, particularmente, você aumenta a qualidade da sua equipe. E aí o Andrés corre menos, corre correto, né? Corre certo. O Thiago Maia tem a possibilidade de fazer, como o seu Sormani gosta, coast to coast, né? Entendeu? Porque tem essa característica. E o Arão consegue fazer essa cobertura. E, ao mesmo tempo, eu colocaria o Kennedy, desde o começo. Acho que a questão é se ele tem a condição de jogar os 90 minutos. Mas joga 45, se ele está com condição de jogar... Melhor entrar do que... Porque uma coisa é você entrar jogando, outra coisa é você entrar no segundo tempo. Entendi. E outra coisa, se é para tentar, é agora, final de semana a turma já começa a voltar. E o adversário, respeitando de novo o Juventude, né? O adversário dá essa possibilidade. Eu não acredito que o Juventude vai agredir o Flamengo. Também acho que não, Zé. Mas aí, o Sormani, Facinca, tem a questão que o Pedro mesmo colocou aqui, de ser um time que vai jogar muito fechado e dos jogadores que precisam do campo para desempenhar o melhor que tem a oferecer, como é o caso específico do Michael, né, Sormani? Quão forte é esse Flamengo, escalado aqui pela gente, para enfrentar um time que vai jogar para se defender, pelo menos é o que a gente espera, e que se defende bem? Dani, eu até pediria por gentileza para a produção para colocar aí o campinho de novo, com a possível escalação do Flamengo. Então, eu acho que
não vai jogar com o Felipe Luiz em terceiro zagueiro, nem a pau. Ainda mais contra um time que vai jogar provavelmente com um jogador só na frente. Então não faz o menor sentido você ter Rodrigo Caio, Léo Pereira e Luiz Felipe. Ele vai projetar o Luiz Felipe. Ele pode até jogar por dentro com o Luiz Felipe, que é como ele gosta de jogar, entendeu? E o Thiago Maia caindo ali pelo lado esquerdo e tudo mais. Nessa formação que a gente está vendo aí no 4-3-3, o Andréas Pereira não vai jogar como terceiro homem do meio campo. Ele vai jogar como o segundo homem do meio campo do lado direito. Porque do lado esquerdo quem faz é o Thiago Meia. É um 4-3-3. Que sem a bola, recuam os dois laterais, os dois jogadores de frente, o Michael e o Kennedy, ou o Rodinei, eu acho que ele vai sair com o Kennedy. E nem sei se é o caso de fazer esse recuo, porque eu acho que o Flamengo não vai dar essa oportunidade pro Juventude atacar, fazer aquele ataque com todos os seus jogadores além da linha do meio campo, de modo que obrigue o Flamengo também a se defender com seus jogadores atrás da linha do meio campo. Não acho que isso vai acontecer. Fala, Pedro. Ô, Somani, mas até para complementar esse ponto que você levanta desse 4-3-3, o Thiago e o Andrés então num momento mais avançado, mas de qualquer forma é o Andrés numa segunda linha, né? Não necessariamente ao lado do Arão, como ele costumou jogar com a formação principal, onde ele rendeu melhor. Então acho que ele está nessa segunda linha de meia, ainda que não seja talvez como terceiro homem, mas pareado ali com o Thiago por um lado, ele por outro, mas é um outro momento, né? Ele um pouco mais avançado também, né, Somani? Então, Pedro, eu respeito a sua opinião, mas eu não tenho essa leitura, entendeu? Eu não tenho essa leitura. Eu acho que os três podem se alinhar, entendeu? Você pode fazer um 4-1-3-2, entendeu? Ou um 4-1-2-2-3. Eu não acho que você vai mexer no posicionamento do Andrés. Não acho. É só a minha leitura, entendeu? Eu não estou dizendo que é a maneira correta de se fazer a leitura. Eu acho que nesse tipo de formação não há prejuízo nenhum para o Andréas Pereira. Nenhum. Entendeu? Só até para concluir, não é um prejuízo, é uma curiosidade de como o Renato vai montar para explorar o Andrés, né? Porque eu acho que ele já entendeu que a melhor formação não é exatamente o Andrés espetado. Então essa é a minha curiosidade. Não acho que é prejuízo, não acho que é problema, está longe disso. Eu estou curioso para entender como ele vai potencializar, porque é um dos principais jogadores desse meio, ainda mais com o time desfalcado. Então, se você joga o Flamengo no 4-2-3-1, você coloca o Andréas Pereira nessa função do Arrascaeta, entendeu? Mais como terceiro homem. Mas nessa função do 4-3-3, eu não acho que isso vá avançar assim o Andréas Pereira de modo a torná-lo desconfortável ali, deixá-lo, né, desconfortável com o posicionamento. Ô, Facincani, você que é esse cara calmo, ponderado, zen, que medita todo dia de manhã, quando não tem garçom, você faz como no restaurante? Pega ali o cardápio... Não, ele vem direto. E vem servindo. Você não vê que ele vem direto? Às vezes é por isso que ele vem vestido de garçom de vez em quando, para resolver esse problema? A música preferida dele é Garçom, do Reginaldo Rossi. Ô, Facinca, eu tô brincando aqui pelo seguinte, a gente tá falando de meio campo. Isso é bom, hein? Olha lá, pra você, Facinca. Você já cansou de escutar? Reginaldo Rossi tocando especialmente pra você aqui. Esse negócio de home office tá preso. Tá tocando o garçom? Tocou no estúdio, em sua homenagem. Muito bem, que Deus o tenha. Olha aqui, Figura Facincani. importante pra música nordestina, que Deus o tenha. É verdade. Morreu cedo, infelizmente, era uma figura legal, gostava. Mas, vamos lá, em relação a isso, o Sormani pontua numa situação que eu sou muito favorável e alinhado ao que esse Flamengo pode fazer. Porque você pode ter o chamado do 4-1-4-1 e pode dar certo pela característica dos jogadores. Se você tem três meias, que em tese não são armadores, mas eles podem fazer o chamado coast-to-coast, box-to-box, enfim, seja lá qual for a sua nomenclatura preferida, mas que eles trabalhem nessa faixa de ir e vir com muita competência, você pode fazer o 4-1-4-1, porque você vai ter praticamente 4 jogadores alinhados no meio campo para fazer esse tipo de função de criação. Os beiradas, Kennedy e o Michael, que claro, não, o armador é o mais velocista, mas pode se alinhar a eles. Você pode subir o Arão com o Andréas e fixa o Maia para ser a base deles. Na retomada, volta o Maia com o Arão. E aí você tem os 3 jogadores espelhados e alinhados para fazer a função defensiva. Então você não precisa necessariamente deixar o Andréas isolado à frente, por mais que ele possa ser trabalhado para isso, mas se tudo bem, não há tempo hábil para tal, você pode ter os 4 jogadores, Andréas,
menos isolado, mais alinhado com o Arão. Arão, você então se equivale com o Andreas no setor esquerdo ou direito do campo e vocês fazem essa mecânica de ir e vir, deixando a base para o Thiago Maia. Boa, porque a gente tá vendo ali, né, a tela tá... ele resolveu aqui, ó, tum, e resolveu o negócio. Mas o que a gente tava vendo a tela ali... A vestimenta dá um quê de empolgação. Depois você devolve o terno da empresa, hein, por favor. Olha aqui, só pra gente fechar esse assunto, que eu quero falar de Jorge Jesus aqui. Eu quero entrar em Jorge Jesus, porque Zé Elias não sabia jogar sem bola, hein? Mas eu já vou entrar nisso aí. Jorge Jesus, bola quando tava no Brasil, né? Só pra fechar aqui essa questão das assistências... Tá no piloto automático. Pra fechar essa questão da assistência. Dá uma aguinha ali. Você tá um pouco vermelho, a luz? Não. A luz, assim, primeiro que eu gosto muito do Facincani, né? E ele leva, as pessoas não sabem, mas ele leva uns 10 paletós pra casa. Pra experimentar e ele vê o... E é pra ficar bom no braço que ele fala, sabia? Não, ele pega o maior, entendeu? Porque aí as pessoas acham que ele é grande, mas ele tem 1,55 de altura e aí fica nessa... Ele é do tamanho do Luciano Amaral? Hã? Ele é do tamanho do Luciano Amaral? Menor. Falar de futebol e aqui aí depois falou do Jorge Jesus, né, sobre a questão... Não, eu vou chegar no Jorge Jesus, mas só pra gente fechar essa questão das assistências, porque ali, ó, as ausências estão aqui, ó, no nosso rodapé. Eu tô com medo do Pedro morrer de fome lá na frente. Mas falando justamente sobre o sistema de jogo do professor Facinca, né, que é essa questão do 4-1-4-1, e aí o que eu falo, que a gente pontua muito sobre a questão do Arrascaeta, né? O Juventude vai jogar com as linhas bem fechadas, bem próximas, todo mundo ali. Então, se você não tiver um cara que trabalhe dentro dessa linha com a questão técnica nos espaços curtos, né, no pensamento pensa e executa rápido a ação, você fica meio que limitado. Porque, assim, eu concordo com a explicação do Facinca em relação às funções dos jogadores. Mas aí, se eu sou o Marquinhos, eu fecho todos os espaços, fecho os corredores desses caras. Eu ponho ali 2 linhas, fecho, não deixo os caras entrarem e aí você vai ter 3 jogadores, você consegue colocar 3 jogadores atrás da sua linha defensiva e os 3 jogadores que vão tocar a bola de um lado para o outro. Por isso que é tão importante um jogador, por exemplo, como o Everton Ribeiro e como o Arrascaeta, porque esses caras encontram os espaços ali nessas entrelinhas, né? Das jogadas curtas, das jogadas do improviso, de segurar a bola, sofrer a falta, de se posicionar atrás, por exemplo. Atrai e deixa quem passa. Sim, vou tentar chamar mais de um. Vou tentar dar um exemplo, talvez, que o Juventude possa fazer, mas aqui, numa das partidas mais fantásticas do Flamengo foi contra o Corinthians na Arena Corinthians. No primeiro tempo. Verdade. O que acontecia? O Corinthians fechava as linhas, só que tanto o Arrascaeta como o Everton, eles trabalhavam em termos de movimentação. Não, eles invertiam até o lado. E eles dificultavam a vida dos caras que estavam marcando, porque eles nunca sabiam onde eles estavam. E isso dificulta. Sim. E aí, quando esses caras recebem a bola, eles trabalham no espaço curto. Em 2 toques eles estão fazendo, se movimentam. Então, por isso que o Flamengo sente muito a ausência desses caras em relação a quando os jogos são contra as equipes que se fecham bastante. Né? O que o Facincani falou é uma coisa que o Flamengo tem e pode utilizar bastante. Por que o Andreas tem a dificuldade de jogar quando joga mais à frente? Porque ele não está acostumado a jogar de costas. Então, quando ele está de costas, quando ele girar e achar o espaço. Quando ele gira, já tem um volante, né? Um primeiro, um segundo volante, o cara que está fechando. Então, tem muitas possibilidades que esses caras conseguem criar. Né? Mas eu acho que assim, o Flamengo vai sentir um pouquinho essa falta, mas aí entra a questão da força. Talvez com o Rodinei e com o Kennedy jogando pelos lados e forçando isso, né? Mateuzinho, Kennedy, forçando a ultrapassagem. E aí o Felipe Luiz não fecha como zagueiro. O Felipe Luiz faz aquilo que o seu Sormani falou aqui um dia, quando foi 2 dias atrás, quando o seu Sormani falou sobre o Ramon, ele vem por dentro. Então ele passa a ser. Já é característica dele. Já é característica. Então o Flamengo passa a ter um homem a mais por dentro para a criação. O Felipe Luiz, inclusive, quando está sem a Arrascaeta, ele tem tido um papel muito fundamental. Ele vem por dentro. Ele dá essa inteligência que se falta ali muitas vezes. E o Felipe é o cara que. E o Felipe, junto com o Arão, é o cara que encontra esses jogadores entre as linhas. Muitas vezes ele mesmo. Olha, é isso. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar a diferença. A gente está de olho aqui no fichamento, porque vamos saber como é que acaba a diferença de pontos para Atlético e Flamengo no final da rodada. O Flamengo joga em casa contra o Juventude. Flamengo, JJ, aquela ligação com Portugal. E ele lá do outro lado, que não é bobo nem nada, continua fazendo o nome dele, ó, bem vivo aqui no Brasil. E ele conseguiu de novo, porque o que descobrimos na última entrevista? Que você, José Elias, não sabia jogar sem bola. Isso aconteceu depois de Jesus.
muito mais experiência, porque viu muito mais coisas do que eu vi, mas eu vou dar alguns exemplos apenas só para dizer que o que ele está falando não é verdade. Seleção brasileira de 1994, tetracampeã. Jogava uma parte tática sensacional, fora da casinha da seleção brasileira, né? Que se não, a seleção tem que jogar um futebol plástico, bonito, lindo, inteligente. A seleção de 94 era uma seleção extremamente tática. Com a bola, sem a bola, é por isso que ganhou da forma que ganhou. Zé, o primeiro ciclo do Tite, 16 e 18 sem bola. Não, eu tô só, assim... Aí uma outra seleção, Felipão, 2002. O que essa seleção jogava com a bola e sem a bola? Então eu respeito muito o Jorge Jesus, eu acho que ele deixou um legado aqui. O legado dele foi assim, olha, vocês podem jogar dessa forma. O futebol brasileiro é assim. Eu acho que ele resgatou isso. Mas dizer que ele inventou a marcação sem a bola, com a bola, tática com a bola e sem a bola aqui no Brasil... Se ele falasse... Mas ele falou isso sem vaidade, Pedro. Com todo respeito, talvez uma marcação... A vaidade dele não cabe nesse estúdio aqui. Talvez uma marcação... E é grande, hein? É alto, é porque o pessoal de cá não vê, mas é alto. Cabe no planeta Terra. Só uma outra coisa, a vaidade dele talvez, o perde pressiona, assim, mas tem também um tal de Jorge Sampaoli, que também fazia muitas... fez muitas coisas aqui no futebol brasileiro. Se ele falasse... O time bom também não conta. Se ele falasse que há uma defasagem... Se ele falar que há uma defasagem... Facinho vai na sequência. Se ele falasse que há uma defasagem do entendimento do jogo sem bola e do perde pressiona, da intensidade do que se faz na Europa para o que se faz no Brasil, eu ia concordar com ele 100%. Se ele falasse que lá talvez esteja em um estágio mais avançado, que aqui a coisa foi sendo implementada, talvez com mais... A gente sempre coloca o legado que ele deixou. Agora, tratar ele como antes de Jesus e depois de Jesus, a partir do trabalho dele, parece que ele trouxe uma coisa que nunca foi falada aqui, soa pedante demais, soa arrogante e soa Jorge Jesus. Jorge Jesus é um pouco disso também. Ele está participando, até para contextualizar, isso foi um evento que está acontecendo lá em Benfica. Olha, muito disso. Um debate, uma conferência sobre futebol, modernidade, muito brasileiro por lá também. Então tem quase que sempre essa necessidade dele de lembrar, estou aqui, estou vivo, Brasil, Flamengo. Então tem muito da vaidade desse senhor, que eu respeito bastante. Tudo que ele fez aqui tem muito valor, mas não foi ele que inventou a bola aqui. É o melhor trabalho dele também, né? Por isso ele acontece tanto. E não foi ele que inventou a bola aqui. É bom que se diga. Há uma defasagem entre Europa e Brasil, o jogo. O que o São Paulo traz interessante, o que ele traz interessante, o que o Gesualdo tenta trazer, não executa, é interessante. O que o Abel, em muitos momentos, tenta trazer de ideias, de soluções, é interessante, mas não foi ele que descobriu. Entendeu? Estava aqui. É claro que tem a defasagem, só que para falar que foi ele que inventou a roda, que trouxe Charles Miller, trouxe a bola, agora brinca, menos. Segura um pouquinho. Vai, Facinca, você tinha tentado falar daí, eu quero te ouvir também em relação a isso, que você botou a vaidade na estratosfera, né? Sim. E dou dois exemplos em um intervalo de 20 anos para explicar muito bem, o que é o futebol brasileiro sem bola. O Zé falou de 94. Eu vou citar então em termos de clubes, tá? São Paulo e Barcelona, na final do Mundial de 92, foi o maior jogo, ou um dos maiores jogos de uma equipe sem bola, que foi o São Paulo contra um Barcelona que era tido como, naquele momento, a equipe mais mágica do mundo, o Barcelona do Dream Team. Barcelona que iniciou tudo aquilo que você hoje, da geração Messi, e que acha que o futebol começou apenas do Messi para frente, mas toda a fonte em que bebeu Pep Guardiola, do qual fazia parte, inclusive, daquela equipe como titular, equipe comandada por Johan Cruyff, aquele time que com a bola nos pés era muito mágico, ele foi anulado sem bola pelo São Paulo do Telê. Assim como em 2012, o Chelsea, para já essa geração recente, para já entre aspas, então, o futebol moderno da última década, o Chelsea foi anulado sem bola pelo Corinthians do Tite, que para mim, talvez nesse período recente, foi a equipe mais tática que já passou pelo futebol brasileiro. O Corinthians 2011-2012. Então, são dois exemplos curtos para desmentir esse senhor. Fico pensando aqui o que estará passando na cabeça de Fábio Sormani, que está ali só ouvindo atentamente todo mundo. E aí eu quero saber, Sormani, qual que é o legado dele, então? Porque aí eu vou dar uma provocada de leve aqui. Quando ele passou, todo mundo falou, nossa, que trabalho lindo, ele resgatou a maneira de jogar, o que ele fez com o Flamengo, claro, tinha excelentes peças ali. Então, qual que é o legado dele? Ele não tem nenhuma razão no que ele diz? Eu gostaria só de ouvir o Vanderlei Luxemburgo agora, viu? Eu cederia meu espaço para ele, para a gente ouvir o que o Vanderlei falaria sobre isso, né?
Porque é melhor não falar nada, viu, Xomani? Melhor não falar nada, porque eu sou bicampeão brasileiro, 5 vezes, né? Pentacampeão brasileiro. Eu construí o CT do Real Madrid, construí o CT do Santos, construí um monte de coisa. E não sou assim, sou vanguarda. E esse senhor vem aqui denegrir a imagem do futebol brasileiro? Que isso? Que isso? Eu vim antes de Jorge Jesus. Eu achei light esse Vanderlei, Sormani. Assim. Tá bem light. O Vanderlei seria bem mais enfático, mas o Zé tá sendo generoso, educado, gentil. Olha, Dani, é inegável a contribuição que o Jorge Jesus deu ao futebol brasileiro e ao Flamengo também. Mas dizer que a gente não sabe jogar sem a bola, a gente pode não saber jogar com a mesma intensidade que se joga na Europa. Mas joga-se sem a bola aqui também. Entendeu? O Zé lembrou bem da seleção de 94, 2002, eu vou lá para trás, a seleção de 70. Exato. Entendeu? O Tostão foi tido como um dos grandes jogadores dessa Copa do Mundo por conta de jogar sem a bola. Eu até costumo brincar, né? Que sem a bola até eu jogo. O problema é quando a bola chega pra mim. Entendeu? Sem a bola você joga bem, né, Dani? Entendeu? Mas o Tostão fez um trabalho genial em 1970. 1970. Ele fez um trabalho genial. E naquela época, provavelmente, o Jorge Jesus andava de calças curtas, né? E nas ruas de Lisboa. Isso foi feito pelo Zagallo por aquela seleção. Agora, eu li uma matéria muito interessante no site GE, assinada pelo Rodrigo Capello, com um diretor do Alkmaar, da Holanda, Marin Boyker, dizendo que inovação é trazer de volta o futebol da década de 1960. É a década de ouro do futebol brasileiro. O Brasil disputa 4 Copas do Mundo. Eu vou jogar 58 ali para essa década, né? E ele ganha 3. Eu acho que o futebol está muito mecanizado. O Brasil deixa de ganhar Brasil deixa de ser protagonista em Copas do Mundo depois que os nossos jogadores foram aprender a jogar sem a bola na Europa. E enquanto os nossos jogadores jogavam aqui, o Brasil era protagonista, ganhava. Não é coincidência. De 2002 para cá, o Brasil não ganhou mais nada. Mais nada. Nem final de Copa do Mundo chegou. Chegou a disputar uma semifinal aqui no Brasil, depois de ter tomado o 7 da Alemanha. Você entendeu? Então o futebol sem a bola, tático, amarrado, é muito bom para o europeu, que tem grandes jogadores também, claro, mas não em profusão como nós temos. E qual foi a maneira que eles encontraram de travar o nosso futebol? Usando a tática, ocupação de espaço, etc. e tal. E os nossos jogadores foram para lá, se mecanizaram, se transformaram em robôs jogando futebol e deixaram de lado o jeito criativo. O jeito brasileiro de jogar, que o próprio Guardiola gosta tanto. E que o Jorge Jesus resgatou no Flamengo. Então, sinceramente, eu gostaria muito de ver o nosso futebol com todos os nossos jogadores aqui. Com todos eles aqui. Porque eu acho que esse intercâmbio com o futebol europeu pode, por um lado, melhorar o aspecto tático, sem dúvida alguma. Mas está engessando demais o nosso futebol brasileiro. E a maior prova disso é que desde 2002 para cá, 2002 começa, né, os jogadores brasileiros irem sem parar para a Europa. Sim. De 2002 para cá, mas não ganha mais nada. Não ganha mais nada. Eu tenho uma tese sobre isso. Claro, a gente tem que fazer o intervalo. Agora, infelizmente, eu vou precisar te cortar, mas eu quero só dizer o seguinte antes do intervalo. Calma, nação, porque a hashtag bombou aqui, ó, Facincani, você que gosta de mensagens do Twitter. O Matheus fala assim: concordo que o JJ tem autoestima alta, mas ele trouxe de volta uma coisa que tinha se perdido ao longo do tempo no futebol brasileiro, que é o Sormani coloca ali. O Flávio fala assim: fala aí o trabalho de um outro treinador depois dele aqui no Brasil, não dá tempo de vocês responderem. E o Jonatas fala: e ele mentiu? Estamos defasados de forma estratosférica da Europa por conta da parte tática e não técnica, porque continuamos revelando bons nomes. Vocês ficam criando narrativas ou citando jogos pontuais para tentar defender o indefensável. A nação está empolvorosa. Vocês têm mais a que ser gratos a Jorge Jesus mesmo. Ninguém está dizendo diferente disso aqui.